Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir a nossa visão panorâmica do livro de Deuteronômio, capítulo 16. Então, o capítulo 16 ele volta a falar a respeito das festas de Israel. Jeff, por que fala tanto a respeito das festas de Israel? Lembrando que Moisés ele está discursando para uma nova geração e ele está, então, trazendo em memória uma ordenança de celebração a essa nova geração. Então, por isso a gente vê que muitas coisas são repetidas no livro de Deuteronômio, porque é a segunda geração agora que Moisés está orientando. E aí Moisés começa falando a respeito da Páscoa e ele fala que algo interessante aqui, que a Páscoa ela era celebrada exatamente no mesmo horário que os israelitas saíram do Egito. Então, o versículo 6 ele fala, ó, mas só no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar seu nome, ali sacrificará a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, no momento exato da tua saída do Egito. Então, assim, achei interessante porque o Senhor, ele vinha ter comunhão com Adão na virada do dia. E o Senhor libertou os israelitas na virada do dia. E eu assim, achei interessante porque lá no curso de preparação profética, a gente tinha um hábito de fazer um ministério ao Senhor, um tipo de oração no qual nós esperávamos uma direção de Deus exatamente na virada do dia. E eu conheço muitos irmãos que gostam de fazer seu devocional nesse momento, no momento da virada do dia, como se fosse um horário especial. Lógico que nós sabemos que qualquer hora, qualquer momento é hora e momento especial de se conversar com o Senhor. Então não há um lugar específico e não há um horário específico como acontecia com os israelitas. Então os israelitas eles entraram na terra prometida e, por exemplo, só na região do rei Og havia 66 cidades e os israelitas não poderiam celebrar as festas de Israel em qualquer cidade. Haveria uma cidade designada pelo Senhor, uma cidade específica a qual seria celebrado as festas de Israel. Então ele fala a respeito das três primeiras festas, em que 3 vezes no ano os israelitas deveriam celebrar essas festas ao Senhor. Então ele começa falando da Páscoa, dos pães sem fermento, depois ele fala a respeito da festa da semana e a festa do tabernáculo. E se os irmãos querem compreender um pouco mais da dimensão das festas, seus significados, suas importâncias, vejam um vídeo aí no livro de Levítico, capítulo 23, eu tenho no YouTube, eu estou explicando a respeito das festas de Israel nesse vídeo. Então, para não repetir a explicação, eu indico que você vá lá em Levítico, capítulo 23, porque não são somente 3 festas, são 7 festas, e todas as festas elas apontam para Cristo e têm um significado para a gente hoje. Então, irmãos, o versículo 16, eu gosto de sempre frisar ele, porque eu acho muito interessante. Ele fala a respeito de quando alguém vai celebrar o Senhor, ele não deve ir de mãos vazias. Olha o final do versículo. Não irão de mãos vazias à presença do Senhor. Por que eu acho importante isso, irmãos? Porque eu vejo que muitas pessoas elas vão para o culto para receber. Elas vão para o culto vazias para receberem algo de Deus. Mas a questão é que a adoração, a cultuação ao Senhor não deveria ser você indo de mãos vazias. Deveria ser você indo cheio de experiências da vida com Deus para testemunhar dessa vida, para que o sangue de Cristo viesse fluir com força no meio dos irmãos. Então imagine um culto onde toda a igreja tivesse um fluir da vida de Cristo e testemunhasse das experiências que teve com Cristo durante a semana, como que isso faria a vida de Cristo fluir muito mais poderosamente em nosso meio. Então nós vemos o contrário, as pessoas passam a semana toda sem conversar com Deus, sem ler a palavra do Senhor, e chega no culto super vazias, desanimadas e vão então para receber, e isso não é o ideal. Lógico que é aceitável, mas não é o ideal. O ideal é você ter a sua vida com Deus. O pastor ele não está ali para colocar alimento na sua boca, mas ele está ali para te ensinar como buscar a presença do Senhor, te ensinar o caminho do Senhor, apontar para Cristo. Então,
todo líder espiritual, ele não deve ser o fim em si mesmo. Cristo é o fim em si mesmo. Então nós devemos sempre apontar Cristo e ensinar as pessoas a buscarem seu próprio alimento. Vamos seguir então aqui. E aí, por fim, ele, no capítulo 16, ele fala a respeito dos juízes. Ó, versículo 18: estabelecerá juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor teu Deus te dá, em todas as tuas tribos, para que julgue o povo com justiça. Então, cada cidade, cada tribo teria um líder espiritual, um juiz, e esse juiz ele deveria ser íntegro, justo, não fazer acepção de pessoas, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Então, ele deveria ser alguém também conhecedor da lei e dos mandamentos do Senhor. E aí, nós entramos no capítulo 17, ele começa falando a respeito do sacrifício ao Senhor, que deveria ser um sacrifício perfeito, não um animal impuro, aleijado. E aí ele fala a respeito da advertência contra alguém que fosse pego em idolatria, adorando os deuses. Deuses aí está com D minúsculo, porque está relacionado a deuses não existentes, a deuses pagãos, Deus que não comunica, Deus que não fala, Deus que não tem, que não aparece para ninguém, Deus de madeira, pedra. Então, o Senhor adverte que se pegar alguém adorando esses deuses, ao sol, à lua, ou qualquer astro, deveria ser apedrejado, e o primeiro a apedrejar seria aquele que encontrou a pessoa praticando essa idolatria. E por fim ele fala a respeito dos julgamentos difíceis, questões difíceis, deveria ser levado ao sacerdote e ao juiz que estaria perante aquela cidade. Provavelmente os sacerdotes estariam numa cidade específica, não seria espalhado em todas as cidades da terra de Canaã. Então essas causas difíceis eram levadas até o sacerdote. E aí, irmãos, agora quero dar uma ênfase, versículo 14, irmãos, preste atenção, a respeito da escolha de um rei. Ó, quando entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a conquistar, e habitando nela, designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao meu redor. Então, se os homens olharem para as nações, verem que elas têm um rei que domina sobre elas, e disserem em seu coração, queremos um rei como as outras nações, então escolherão um rei da sua terra, da sua descendência, não dos estrangeiros, da sua etnia. E esse rei ele não poderá ter muitas mulheres, não poderá ter muito ouro, não poderá ter muito cavalo. E aí, irmãos, olha o que eu penso, eu, Jefferson. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, Davi foi escolhido como rei e o Senhor tinha no seu coração que o homem fosse rei, sim. Eu já ouvi isso falarem, mas, irmãos, quando eu leio aqui, eu vejo que nunca foi do desejo do Senhor que um homem representasse a humanidade como rei. Os desejos do Senhor é sempre que ele fosse o rei da humanidade, sempre foi que ele viesse habitar em nosso meio, fosse o nosso Senhor, que Israel fosse um diferenciado. Mas a partir do momento que Israel olhou para as outras nações e escolheu um rei, como as outras nações, o Senhor então designou um rei segundo seu coração, que foi Davi. Primeiro, o Senhor vai permitir que os homens escolham Esaú, por causa que tem a ver com o olhar humano, mas o olhar segundo o coração de Deus foi Davi. Mas entenda, irmãos, Davi não é o plano A. O plano A é o próprio Deus ser o rei da humanidade, ser o rei do seu povo. Ele fala, eu serei o seu Deus e vós serão o meu povo. Esse é o desejo do Senhor. Então só essa reflexão que eu queria deixar com os irmãos, que nunca foi da vontade do Senhor. Ao meu ver, Jefferson, que Davi fosse o rei que representasse os israelitas. O desejo do Senhor é que todos os israelitas fossem sacerdotes e reis. Lembrando que nós fomos escolhidos pelo Senhor como uma nação sacerdotal e real. Ele é o rei dos reis. E esse é o desejo de nosso Deus, não fazer diferença, desigualdade de pessoas. Vamos lá. Versículo 15. Certamente designarás como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Designarás um dos teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás escolher um estrangeiro, um homem que não seja de teus irmãos. Aí ele fala
não ter muitas mulheres, não ter muita prata, não ter cavalo e não ter muito ouro. E aí ele deverá, por fim, irmão, ele deverá ser alguém que medita na lei do Senhor dia e noite, todos os dias da sua vida. E qual é a lei do Senhor, irmãos? A lei do Senhor é o livro de Moisés. O livro de o Pentateuco é considerado a lei de Moisés ou a lei do Senhor. Então, todos esses estatutos, essas normas, essa história do povo hebreu deveria estar diante dos olhos do rei, para que ele pudesse guiar o seu povo em integridade e justiça todos os dias da vida dele, e assim sucessivamente. Levantasse um rei, ele deveria aprender a prática de meditar na lei do Senhor. E Salmo 1 fala: bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. E é isso, irmão, nós terminamos então com o rei que deveria então ser um homem que meditava na lei do Senhor dia e noite. Valeu, irmãos, graça e paz a todos. Fui!